O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será mesmo verdade? Fica aqui comigo que depois da vinhetinha eu te conto. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Gabriel Sena. Desde já quero agradecer a sua presença aqui no canal. Já vai curtindo, já vai se inscrevendo. Eu não fazia ideia do quanto isso ajuda aí a divulgar o canal, né? Às vezes você curtir e se inscrever no canal ajuda mais do que compartilhar. Então, se você puder dar essa força aí pra gente, é de graça, não custa nada e você vai estar abençoando a minha vida em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um tema muito interessante, né? A questão da interpretação do texto. Provavelmente você já ouviu esse versículo, né? Salmos capítulo 23, o versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um versículo usado por cristãos e não cristãos. Se você entrar num salão de cabeleireiro ali, independente da pessoa ser cristã ou não, o dono do estabelecimento vai estar ali com aquele versículo estampado na entrada, adesivo de caminhão. Toda vez que você vai pegar uma estrada, você vai ver um caminhão aí com esse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até mesmo na entrada de um bar você consegue encontrar esse versículo, porque acabou se tornando um ditado popular, né? Pessoas cristãs ou não usam esse versículo, só que é interessante nós aplicarmos ele da forma correta. Porque um dos principais problemas do ser humano, não vou dizer da nossa geração, acho que desde que o mundo é mundo sempre foi assim, né, é a questão da má interpretação das Escrituras. Você vê, por exemplo, lá no livro de Gênesis, os primeiros intérpretes daquilo que Deus falou, da palavra que veio da boca do Senhor, é a serpente e Eva. E a serpente ali tenta distorcer o que Deus falou a respeito do fruto da árvore da vida, se podia comer ou não. Então você vê que essa falsa interpretação já vem de tempos antigos, não é algo da nossa geração, não é algo recente. E dito isso, nós precisamos saber interpretar esse versículo corretamente para que esse versículo seja uma verdade na nossa vida, para que a gente possa experimentar ao máximo essa verdade que está escrita em Salmos, capítulo 23, no versículo 1. E a primeira impressão que nós temos quando lemos esse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é que todas as coisas que nós queremos acontecerão na nossa vida porque o Senhor está conosco, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Mas a verdade não é essa. Se você for sincero aí na sua jornada, sincero com as coisas que acontecem na sua vida, você vai perceber, se fizer uma análise sincera, uma análise fria, você vai perceber que muitas vezes você pediu algo ao Senhor e isso não aconteceu, né? E a vida do ser humano é assim, do cristão ou não cristão, né? Às vezes você vai ter momentos que você vai pedir pela vida de alguém e essa pessoa infelizmente vai falecer. Você vai pedir pela cura e a cura não vai chegar. Você pede às vezes até pelo alimento e o alimento não chega à sua mesa. Mas não é porque aconteceu isso que o Senhor faltou na sua vida. Esse é o problema da má interpretação, porque quando eu confio que nada vai faltar na minha vida e eu vejo falta de algo, eu começo a desacreditar, eu começo a me entristecer com Deus. Poxa, mas a palavra de Deus diz isso e isso não aconteceu na minha vida. Por outro lado, quando eu passo a interpretar corretamente a palavra de Deus, e isso é algo que apenas o Espírito Santo pode manifestar no nosso coração, essa palavra me traz vida, essa palavra me faz bem, essa palavra me ajuda, me auxilia a vencer cada adversidade da minha vida. Mas afinal, o que significa esse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Bom, eu acho que a versão que traz o melhor contexto dessa passagem é a versão NVI. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e você vai ver o que está escrito em Salmos capítulo 23, no versículo 1, só que na versão NVI. Olha só como muda um pouco o contexto dessa situação. Diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Talvez esse seja o melhor contexto de aplicação dessa passagem. Porque quando você compreende dessa forma, você entende que, independente da situação que você passar, independente das suas perdas, independente do que acontecer na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus sempre estará no seu coração. E a única coisa que você precisa, a única coisa que preenche o vazio do seu coração é o seu pastor, que é Deus. Então, quando você passa a enxergar da forma correta esse versículo: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, significa que o Senhor é seu pastor e você não precisa de mais nada, porque a presença dele é suficiente. Mesmo naquele dia que a geladeira estiver vazia, mesmo naquele dia que a cura não chegar, saiba que a presença do Espírito Santo de Deus é suficiente no seu coração. Como o Senhor Jesus disse no deserto: nem só de pão viverá o homem. Então esse é o verdadeiro significado de Salmos capítulo 23, versículo 1.
Se o Senhor é o pastor da sua vida, Ele é suficiente. Você precisa apenas da presença dEle no seu coração. E é claro que quando você entrega verdadeiramente a sua vida, quando você deixa assim, o Senhor Jesus ser o pastor da sua casa, o pastor da sua vida, o pastor da sua família, a provisão vai chegar no tempo certo. Você vai experimentar os milagres de Deus no momento certo, porque a bênção do Senhor, ela jamais se atrasa na sua vida. Amém? Então que nós possamos aí guardar no nosso coração esse significado desse versículo, que o Senhor é o nosso pastor e Ele é suficiente na nossa vida, é o suficiente na nossa casa, é suficiente na nossa família. Às vezes a tribulação vai chegar, só que o Senhor é o nosso Deus e o nosso pastor. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa casa. Amém? Que você possa guardar essa palavra, essa interpretação no seu coração e que esse versículo possa ser fonte de vida na sua casa. Se apegue a essa verdade, a palavra de Deus é imensurável, a palavra de Deus é o alimento que preenche o vazio do nosso coração, da nossa alma. Com certeza isso vai te fazer bem no meio da sua provação, no meio da sua luta, da sua angústia. Esse versículo vai ser consolo na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, eu sempre falo no final, se você gostou, compartilha. Se não gostou, aí guarda só pra você, desculpa, a gente vai tentar melhorar da próxima vez, tá bom? Mas se você gostou desse vídeo, compartilha, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, tá? Um forte abraço, logo estamos de volta e que Deus te abençoe.